Olá, me chamo Alisson Royce, aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, e apresentarei o artigo publicado Perfil Empreendedor dos Produtores de Cerveja Artesanal de Ouro Preto, Minas Gerais. Os coautores do trabalho são a Lucinéia, a Luciana, o Júnior Marques Fernandes, todos do programa de pós-graduação de Engenharia de Produção da UFOP, o professor André Luiz Silva, também do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFOP. O nosso trabalho teve como pilar esses dois tópicos, né, o perfil empreendedor e as cervejarias artesanais. A opção por empreender carrega consigo uma série de desafios, pois envolve o domínio da produção do objeto que se pretende trabalhar e também conhecimento sobre a comercialização desse produto. O perfil de um empreendedor é algo que engloba diferentes frentes, por isso desperta interesse em pesquisá-lo. Quanto aos questionários utilizados em pesquisas com perfil empreendedor, há 3 a serem citados. Primeiro, publicado inicialmente por Mackland, em 1972, aqui. Os principais pontos que são incluídos nesse questionário são criatividade e iniciativa, persistência, riscos calculados, comprometimento, ser exigente, objetivar a qualidade, trabalhar com metas, planejamento e monitoramento, autoconfiança, independência e persuasão. O segundo questionário a ser descrito foi publicado inicialmente por Carland, em 1993. Os principais itens abordados nele são traços de personalidade, propensão à inovação, propensão ao risco e propensão à postura estratégica. O terceiro e último questionário foi diretamente empregado nessa pesquisa, né, inicialmente publicado em Conner, 95. Os pontos abordados por Conner lá no questionário são as características da resiliência, então que são elas: flexibilidade, foco, organização, positividade e proação. Então, nesse contexto empreendedor, um setor que chama atenção devido ao seu crescimento refere-se ao de produção e comercialização de cerveja artesanal. A cidade de Ouro Preto se destaca em Minas Gerais pelo grande número proporcional de cervejarias artesanais. O município, que possuía, em 2020, 74.558 habitantes, possui 6 cervejarias artesanais ativas e atuantes na região. A justificativa pela escolha desse objetivo foi devido à busca por encontrar padrões de comportamento e também de características pessoais na população pesquisada. Além disso, vale destacar que esta população não havia sido pesquisada até então. E outro ponto que motivou a realização do projeto referiu-se à confrontação dos dados da população pesquisada com os dados da literatura. Métodos e instrumentos, né? Esse estudo foi baseado no trabalho publicado por Coimbra, em 2016, o qual aplicou um survey por meio de um questionário na totalidade de fabricantes de cerveja artesanal do estado de Rio Grande do Sul. De forma similar, o procedimento metodológico adotado por essa pesquisa foi um survey, dessa vez aplicado à totalidade dos produtores de cerveja artesanal da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. A classificação da pesquisa quanto à abordagem pode ser colocada como quantitativa, quanto à natureza pode-se afirmar que se trata de uma pesquisa descritiva, cujos dados foram obtidos por meio de um survey com corte transversal. Já o objetivo do trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, já que ela busca a descrição das características de população e da interpretação de variáveis. O questionário adotado em Coimbra 2016 foi baseado no questionário publicado em Conner, né, em 95. Aos resultados, né, no requisito foco, percebe-se que a maior parte dos entrevistados, cerca de 41%, concorda plenamente com as proposições colocadas, seguido por 35% concordando parcialmente. Isso mostra que a maioria dos empreendedores do ramo cervejeiro de Ouro Preto considera-se focado no seu negócio. Comparado ao estudo de Coimbra, o foco é a característica que tem a maior correlação com a resiliência. Além disso, a equação da regressão, né, para este caso, indica que quanto maior o nível de foco, maior o nível de resiliência do empreendedor. Já no que tange aqui a flexibilidade, pode-se perceber que a opção concordo parcialmente foi a que se sobressaiu em relação às demais, com 40% das respostas, seguido pela proposição concordo plenamente, com 33%. No estudo de Coimbra, 2016, a flexibilidade ocupa o terceiro lugar no que diz respeito à correlação com a resiliência. Já na regressão linear, encontrou-se o resultado de que quanto maior o nível de flexibilidade, maior o nível de resiliência do empreendedor estudado. Organização. Tratando-se de organização, 38% dos empreendedores considera que concorda parcialmente com as alternativas propostas, seguido por concordo plenamente, com 31%. Aí a gente identifica, sim, que a maioria dos empresários são organizados em relação à sua rotina. No estudo de Coimbra, a organização ocupa o último lugar entre as 5 características do que tange a correlação com a resiliência. Logo, a organização não foi considerada como fundamental nesse caso. Em relação à positividade, percebe-se que a maior relevância está na resposta, concordo parcialmente, com 39%, seguido por neutro, com 29%. A positividade é a segunda característica que mais está correlacionada à resiliência no estudo de Coimbra. Na equação da regressão, foi encontrado que quanto maior o nível de positividade, maior o nível de resiliência do empreendedor. E, por fim, a proação, né, em relação
quesito proação do questionário, percebe-se que maior frequência das respostas ao item concordo plenamente, com 43%, indicando um nível alto de antecipação de medidas preventivas para a resolução dos problemas. No estudo de Coimbra, a proação ocupa o 4º lugar entre as 5 em correlação com a resiliência, e na regressão linear, a proação não explica a resiliência. Então, diante do que foi apresentado, tanto na literatura quanto na análise dos questionários aplicados aos empreendedores do ramo de cerveja artesanal de Ouro Preto, percebe-se que a maior parte possui características relacionadas à resiliência, a qual é um aspecto primordial para conseguir vencer os desafios de empreender. Importa ressaltar também, né, que esse artigo não esgota a metodologia utilizada pelo trabalho de base de Coimbra. Dessa forma, sugere-se que trabalhos futuros sejam utilizados métodos estatísticos para que haja possibilidade de realizar análises mais profundas relacionadas ao resultado da pesquisa. Muito obrigado, sou Alisson da Silva Royce, meu e-mail contato é alisson.royce@aluno.fop.edu.br.